Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Gustavo Libardi, que é diretor de negócios para a América Latina da Earthdaily Agro. E o tema da nossa entrevista será monitoramento de lavouras via satélite. Gustavo Libardi, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado, Divino Ronaldo. Um olá a todos que estão nos ouvindo. Você tá em Piracicaba? Isso, depois de passar uma temporada em Goiás, estou de volta à terrinha, estou em Piracicaba. Bom demais da conta. Mas você conhece aqui o Sudoeste Goiano, Rio Verde, você já está familiarizado com a região aqui, né? Sim, já atuei profissionalmente na região, já fiz várias visitas na região de Rio Verde, Jataí, todo o Sudoeste aí é uma região que eu gosto muito e sempre um prazer falar com o pessoal daí. Pois é, Gustavo, e como é que você virou diretor de negócios para a América Latina dessa empresa que tem um nome difícil, que é Earthdaily Agro? É uma trajetória relativamente longa e depois de ter passado pelos segmentos aí de fertilizantes, pela região do Goiás, Mato Grosso, Minas, e também uma atuação de certo nível aí nacional. Então, há quase 3 anos, assumi essa posição para a América Latina, né? A empresa, então, até então chamada Geosys, e hoje Earthdaily Agro, muito devido à nossa nova constelação de satélites, né, que vai ser lançada no ano que vem, a constelação Earthdaily. Então, a nossa empresa tem uma história bastante longa, né, de mais de 30 anos, uma empresa fundada lá fora, na Europa, em Toulouse, na França, e que hoje tem capital norte-americano. Contamos aí com uma atuação em mais de 40 países e no Brasil desde 2012. Então, esse ano a gente completa 10 anos aqui no Brasil, com crescimento da equipe, crescimento da receita, mais clientes, mais parceiros, e seguimos crescendo. Bacana, cara, bacana. Só para a gente entender um pouco mais a respeito, como é que essas imagens de satélites e esses dados meteorológicos estão ajudando as empresas que atuam no setor agro no Brasil? Ótima pergunta, Divino Ronaldo. A gente já sabe, né, que os satélites não são novos, né? A gente tem a história nos mostra, né, que os primeiros satélites lançados aí pelos Estados Unidos para fins agrícolas foram ali em 85, né? Então, até por isso que nós criamos a empresa, então, fundamos em 87, para usar essas imagens, que então, ainda bastante arcaicas, mas já suficientes para poder criar algumas interpretações, mesmo remoto, né? Uhum. Então, o mesmo conceito continua. É possível, através de equipamentos, vamos chamar assim, né, lá na órbita, entender o que está acontecendo todos os dias aqui nas lavouras, não só no Brasil, né, a gente monitora o mundo todo. Então, o benefício maior é essa escala, né? Então, a gente consegue ter todos os dias uma análise bastante grande de uma região continental, como o Brasil, por exemplo, né, e saber o que está acontecendo em cada pedaço de terra, se de fato o plantio está acontecendo, se as colheitas, né, estão ocorrendo, e comparar, né? Então, o dado de hoje comparado com dados do ano passado, dados de 15, 20 anos, e os dados climáticos, né, que nos ajudam a entender algum tipo de alerta que a gente possa ter em relação à seca, ao excesso de chuva, a granizos, geadas. Então, o uso correto, né, das imagens e dos modelos meteorológicos para a agricultura, com pessoas que entendem de agricultura, tem tido muito sucesso e cada vez mais as empresas, os nossos clientes, têm entendido isso e adotado cada vez mais esse tipo de serviço, em complemento ao que eles já fazem com as equipes de campo, né? Eu sou engenheiro agrônomo, defendo muito a nossa profissão, nós não substituímos as pessoas e sim complementamos e agilizamos algumas respostas que podem ser tomadas ali, algumas decisões em alguns dias, ao invés de ter que esperar, de fato, ali a possibilidade de visitar o campo.
Gustavo, você utilizou uma palavra aí que eu acho que foi uma das palavras mais utilizadas nesses praticamente 2 anos de pandemia, que é a palavra remoto. A pandemia, de alguma forma, acelerou o trabalho de vocês? Com certeza. A gente, assim como nós temos hoje muitas pessoas trabalhando remotamente, com muito mais frequência, o fato de você ter acesso à tecnologia hoje numa escala bastante grande e num custo bastante acessível, né, isso tem transformado muitos modelos aí tradicionais, né, bancos, revendas, que muitas vezes achavam que era um mundo muito difícil de entender, hoje é muito mais fácil conversar, porque a mídia tem ajudado muito, né, conversas como essa, tem acelerado bastante essas utilizações de meios remotos, né? Então, a pandemia, com certeza, né, o próprio Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, né, órgãos aí governamentais, regularizaram, então, essa questão de visita, de vistoria remota, Uhum. de fiscalização remota, devido à situação, né, que todo mundo passou e passa ainda, de, às vezes, o agricultor, a agricultura não aceitar receber o agrônomo, o perito em casa, né, na propriedade, Uhum. e também a dificuldade de deslocamento, as restrições, né, de viagens. Então, para não ficar, de certa forma, parado, a solução já existia, né, sempre existiu há várias décadas aí, o monitoramento remoto, mas agora mais em voga, né, mais presente, devido, sim, a esse período que a gente sofreu e sofre ainda, mas que, por um lado, tem sido bastante positivo, porque isso, no final do dia, reflete em economias, em respostas mais rápidas, em diagnósticos mais precisos, né, através de tecnologias que têm hoje uma confiabilidade bastante alta. Então, em conjunto com o que a empresa, o agricultor já exerce no campo, as nossas análises vêm, então, ajudar, colaborar, então, nessa tomada de decisão e, no final, lá, ter realmente mais sucesso para todo mundo. Bom, eu sou leigo no assunto e com certeza tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que também são leigas. É lógico que nós temos grandes produtores rurais que estão nos ouvindo, nós temos muitos agrônomos, muitos profissionais do agro que estão nos ouvindo, mas vamos trazer informação para quem é leigo como eu. Que tipo de informação se consegue através desses levantamentos de imagens e modelos meteorológicos? Vamos lá, de uma forma bastante simples, Divino Ronaldo e todos que nos escutam. Imaginem que nós tiramos retratos, fotos, né, numa velocidade muito rápida. Os satélites, eles giram, vamos dizer assim, né, numa velocidade muito, muito rápida, na casa dos milhares aí de quilômetros por hora. Então a gente trata, a nossa capacidade é tratar essas fotos, essas imagens, de uma forma que a gente consiga comparar, né, uma foto de hoje com uma foto de ontem, de 5 anos atrás, e ter essa história. Então, na verdade, nós transformamos fotos, imagens em filmes, né, em histórias de uma propriedade agrícola, ou de um estado, ou de um país. Então, a gente consegue ter tudo isso de uma forma muito fácil, armazenada, para que dessa base, essa referência, eu consiga aplicar filtros, são índices, né, de vegetação, por exemplo, que eu consigo ler através do que o olho enxerga. Então, eu consigo ter uma interpretação por trás dessas fotos que me fazem entender o comportamento das lavouras, e eu associando dados meteorológicos, eu consigo explicar o porquê de observar algumas anomalias, né, algumas falhas no desenvolvimento ou melhoras no desenvolvimento ao longo do tempo. Então, a gente tem uma biblioteca, vamos dizer assim, que ela é orgânica, que ela é alimentada todos os dias, há mais de 30 anos, e eu consigo voltar no tempo e olhar para frente e olhar o presente de uma forma muito simples, porque nosso conhecimento foi em trazer essas diferentes fontes de fotos, de imagens, para o mesmo plano que permite eu comparar. Então, eu tenho essa história das áreas e a finalidade disso, ela muda. Se eu estou olhando um histórico para definir um risco para crédito ou uma técnica de manejo de uma propriedade comparada a outra. Então, através da interpretação agronômica dessas imagens já tratadas, eu consigo ter uma interpretação, então, um resultado acaba sendo numa aplicação. Pode ser, por exemplo, uma aplicação à taxa variada de um fertilizante,
pode ser eventualmente uma identificação de alguma mancha no solo, ou mesmo entendendo os ciclos, né? Como que o ciclo, por exemplo, de soja, milho, safrinha, como que ele se comporta ao longo do tempo, até para eu poder entender se o milho safrinha vai ser semeado numa época boa, de acordo com o que eu estou observando do clima e da colheita da soja. Hoje eu estou conversando com o Gustavo Libardi, diretor de negócios para a América Latina da Earth Daily Agro. E o tema da nossa entrevista é monitoramento de lavouras via satélite. Ele já colocou aqui no bloco anterior que isso não é algo novo, não. Já tem sido utilizado há várias décadas e com muito sucesso. Quem é que compra esse tipo de serviço e por que compra, Gustavo? Ótimo ponto, Divino Ronaldo. A gente sabe que existem fontes de acesso aí à imagem de satélite, fontes gratuitas, né? A gente tem alguns satélites famosos, né? Sentinel-2, por exemplo, Landsat, que constantemente vão sendo substituídos por equipamentos novos, né? Há vários anos. Então, quem compra hoje, a gente pode pensar desde consultorias agronômicas, né, o agrônomo que está ali cobrindo, né, um grupo de agricultores no sentido de recomendação agrícola, então ele pode ter acesso e ter muito fácil acesso a isso e usar essas imagens para ter algum tipo de ajuda na recomendação de uma adubação, por exemplo. A gente tem empresas, né, sejam elas agrícolas ou empresas do ramo financeiro, por exemplo, né, investidores, fundos, que querem entender ali, né, como o comportamento histórico de uma propriedade para tomar alguma decisão, né, para ajustar melhor uma taxa ou um prêmio para o seguro. Então, hoje, a gente atende basicamente empresas de diversos segmentos, seja a indústria do insumo, revendas, cooperativas, bancos, seguradoras e até as tradings, né? As famosas aí que estão originando soja, elas também gostam de saber, né? A previsão, como é que está se comportando, não só a nível regional, mas também a nível da propriedade, a produção, para poder ter ali o abastecimento das indústrias. Nós tivemos agora um problema seríssimo de clima no sul do Brasil, assim como na Argentina, no Paraguai, e tivemos um problema de excesso de chuvas no norte. Esse trabalho de vocês ajudou os produtores e os profissionais e as tradings nessas tomadas de decisões? Sim, sem dúvida. A gente sabe que já temos acesso a diversas fontes oficiais, né, de informação aí em relação ao andamento, né, as previsões, né, além das consultorias privadas, temos as fontes oficiais, como o SDA, lá dos Estados Unidos, que olha o mundo todo, a Conab, que é o principal órgão aqui do Brasil, né, a nível nacional. Temos algumas instituições mais estaduais. E sim, a gente sempre confronta as nossas análises, a gente respeita todos esses órgãos, mas já vimos, né, estamos vendo já há alguns meses, que a safra, de fato, aqui no Brasil, esse ano a soja não vai bater o recorde. Então, esse tipo de informação antecipada e privilegiada contribui, né, para algumas estratégias dessas empresas, dessas tradings, que eventualmente vai precisar ter mais contratos ou, de alguma forma, precisar ter outros meios para poder manter a capacidade produtiva. Então, os nossos dados, sim, vêm contribuindo, não só esse ano, mas já há vários anos, nesse entendimento, independentemente do que é comentado na mídia, ou mesmo de uma forma mais genérica, né, através das nossas soluções é possível entender o hoje de uma visão bastante granular, bastante pontual. Então, com certeza, esses momentos, claro, esse momento que a gente está passando hoje, né, para a soja no Brasil, é bastante único, né, no Rio Grande do Sul. O nível de chuva, por exemplo, é o menor dos últimos 30 anos, né, então realmente é um fato bastante específico, mas sim, era possível, através de modelos, entender esse risco, uma vez que tivemos fenômenos, né, impactando aí, que trouxe mais chuva para a região norte, como você comentou,
e atrapalhando aí mais uma vez o Rio Grande do Sul e boa parte da região sul como um todo. Então, sim, é possível ter benefícios no caso de ter informações mais específicas quando usado, então, nossos modelos. Esse setor em que vocês atuam, ele tem crescido muito no Brasil? Sim, eu diria que nos últimos 2 anos a gente cresce aí, a área monitorada cresce num ritmo aí de 30% a 40% a mais todo ano. Então, o fato de ter mais acesso, de o custo, né, ter sido mais, vem sendo mais interessante, mais atrativo, e as próprias empresas, né, fazendo conta, que no final do dia, sim, é importante ter pessoas visitando, né, Uhum. todo por uma questão de lei trabalhista, toda uma questão de tempo, custo, né, hoje o custo de combustível, o custo de alimentação, tudo aumentou muito, né, então as empresas acabam fazendo uma análise interna e buscam alternativas e a gente serve como uma ótima alternativa nesses momentos difíceis, né, que é onde de fato as empresas precisam fazer conta, né, para poder sobreviver. Então a gente consegue ter hoje no balanço, né, um custo muito interessante e isso com certeza reflete nesse aumento. Então, por exemplo, a gente está hoje monitorando mais de 3 milhões de hectares agrícolas no Brasil, né, Uhum. apenas no Brasil, e a gente tem essa estimativa desse ano atingir aí os 9 milhões de hectares. Só para trazer uma ideia, né, 9 milhões de hectares de soja, vamos pensar que é a principal cultura, corresponde ao tamanho de Portugal. Que isso? Então, é uma área bastante considerável. E se a gente Uhum. comparar com a área de soja hoje plantada no Brasil, são 36 milhões. Então, um quarto, a gente deve atingir esse ano um quarto da área de soja plantada, sendo monitorada aí através dos nossos meios, né, para Uhum. atender as diferentes empresas aí de vários segmentos no Brasil. Então, sim, é um segmento que tem tido muita adoção, também pela pandemia, acelerou, né, mas, sim, é uma forte tendência de crescimento para os próximos anos. No mundo, ele tem crescido na mesma proporção que aqui no Brasil? A gente tem tido muitas novas fontes de satélites todos os anos, né? A gente sabe que ainda tem muito para se explorar, né? Igual se a gente imaginar aparelho de telefone celular, né? Uhum. Todo mês, todo ano, e os satélites não são diferentes, né? Então, aumenta, mas o Brasil, com certeza, desde a minha época de estudante ainda de agronomia, né, há 15 anos mais, o Brasil segue o celeiro do mundo, segue a Uhum. vitrine. Então a gente tem muito mais crescimento no Brasil, até porque tem muito mais potencial ainda, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma taxa, uma proporção aí de área segurada no Brasil, a gente está falando de taxas aí de 15, 16% apenas. De Uhum. tudo que se é plantado no Brasil, 16% no máximo aí tem seguro. Se a gente comparar com países como os Estados Unidos, né, a gente tem aí na casa dos 90%. Isso. Claro que lá a agricultura é mais avançada em alguns níveis, especialmente na questão de tempo, né? O Brasil hoje tem capacidade de superar a velocidade que a gente está avançando, a gente deve passar, já passamos, né, nos Estados Unidos em várias culturas, mas se a gente comparar com países como a Índia, que tem uma realidade um pouco mais parecida com a nossa, lá a adesão à segura é maior. Então a gente vê tudo muito favorável para o Brasil. Tecnologias novas surgindo, acesso mais fácil, conhecimento do pessoal está muito melhor hoje, né? Então todo mundo quer ter ali no celular o acompanhamento, né? Igual acompanha, por exemplo, uma compra online, né? Isso. Acompanhar o andamento das Uhum. lavouras. Então essa mesma relação hoje, uma parte também devido à sucessão familiar, né? Cada vez mais jovens, né? Uhum. Assumindo as propriedades, o acesso, né? Hoje a gente sabe que mais de 90% dos agricultores possuem, né, telefone e 70% têm o smartphone, então conseguem acessar a internet quando ela existe, né? A gente sabe das dificuldades de conectividade, mas hoje é algo muito mais tranquilo, graças a esses avanços. Então tem uma tempestade perfeita aí para que o pessoal passe cada vez mais a usar modelos, não só a visita a campo, mas também modelos que possam ajudar a otimizar ainda mais esse trabalho presencial
que é uma tendência, com certeza, já observada aqui dentro. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Gustavo, o 5G, de alguma forma, ele ajuda a aumentar ainda mais a procura por esse tipo de serviço? Com certeza, a gente já percebe que é possível fazer muita coisa a campo. Todos esses avanços em relação a 5G, a ter mais conectividade, só vem colaborar para que, de fato, a gente ganhe velocidade, ganhe internet em regiões antes não atendidas, né? Uhum. Então, sim, para o nosso caso, a gente não depende tanto, né, dessa mudança ou desse avanço. Isso já é algo que a gente consegue trabalhar, vamos dizer assim, no modo offline. Uhum. Mas, com certeza, para quem está consumindo e para levar, né, a informação até a ponta mesmo, sim, sem dúvida, é um benefício que a gente aguarda bastante aí. Como é que esses dados que vocês geram podem ajudar a reduzir a taxa de sinistralidade no campo? Isso é muito legal. A gente atende bastante várias empresas, né, de vários segmentos, e, de fato, o agricultor ele acaba sendo beneficiado, né, indiretamente, porque o fato dessas empresas que a gente atende terem melhorias no processo, né, uma visão mais clara, uma visão mais transparente, uma noção melhor, né, em tempo real praticamente, né, do que está acontecendo, então acaba que o custo operacional ele baixa. Então, um dos principais benefícios que a gente pode citar para as empresas, que acaba depois ajudando toda a cadeia, é que uma melhor seleção, uma melhor definição dos riscos na contratação, né, ou na venda dessas apólices para o campo, acaba que a tarifa, o prêmio, ele é mais ajustado, né, para cada perfil de agricultor. Então, acaba que os produtos que as seguradoras, nesse caso aí, vendem, eles são mais adaptados, são mais justos com cada realidade. Então, quando isso já parte do início da relação entre agricultor e empresa seguradora, a tendência é que ao longo da safra, que é onde pode acontecer, né, o sinistro, Uhum. As ocorrências sejam mais coerentes e não tenha nenhuma surpresa, né, e que, de fato, o pagamento das indenizações também seja mais rápido quando comprovado. E aqueles casos, né, que de fato dá para entender que não houve sinistro por algum tipo de fraude, alguma ocorrência indevida ali, né, de má fé por parte do agricultor, que em alguns casos a gente sabe, né, Uhum. a gente tem uma seleção e um entendimento rápido, isso acaba tendo uma melhor distribuição desse risco, e aqueles produtores que seguem com o manejo adequado, que seguem os calendários, né, oficiais de plantio, que respeitam de fato ali as práticas, né, ambientais também, é um ponto que isso tem tido bastante interesse agora, né, nesse momento. Então, o fato da queda da sinistralidade, ela já vai ser um reflexo do processo desde o início, desde a venda, desde o acordo ali entre o corretor e o agricultor. Nosso tempo já está quase no fim, mas eu gostaria que você trouxesse para a gente aqui, na prática, como é que está a situação da colheita da soja aqui no sudoeste goiano, em especial aqui em Rio Verde. Legal. Então, a gente tem análises diárias, né, e entregas semanais aí de relatórios para várias empresas, e para Rio Verde, a gente observa uma alta precipitação, muita chuva nos últimos 5 dias, né? A gente teve aí 51 milímetros acumulados, um pouco acima da média, mas isso, por um lado, tem travado um pouquinho o trabalho do campo, né? As operações tiveram que dar uma pausa, mas, por outro lado, é positivo porque isso aumenta a questão da umidade do solo, já pensando para o milho safrinha, né? Então, a colheita da soja está acontecendo e, ao mesmo tempo, o plantio do milho. Isso vai ser muito favorável, essas chuvas que a gente está observando, porque vai garantir esse estabelecimento do milho, né? Que a gente sabe que uma cultura bem implantada é 50% do caminho, né? Até ter boas produtividades.
Para a soja, está tudo muito positivo, essa safra foi excepcional em relação às condições climáticas, a gente observa também através dos índices, né, de vegetação, que é uma safra melhor que a safra passada. Uhum. A gente vê condições muito favoráveis aí da metade de dezembro até metade de janeiro, né? E a temperatura ajudou, temperaturas mais amenas, não fez tanto calor. Então isso ajudou a colaborar aí com o desenvolvimento da soja. E para todo o estado aí, todo o sudoeste goiano, o cenário é bastante. Então teremos uma boa safra de soja. O estado de Goiás, ele pela primeira vez será o segundo maior estado produtor de soja do Brasil esse ano, né? Atrás apenas do Mato Grosso, muito devido sim à queda de produção lá do Paraná, mas uma safra melhor que a do ano passado. E a umidade do solo, então, hoje está melhor para o safrinha do que estava nos últimos anos. Então isso com certeza traz otimismo aí para o pessoal que está plantando o milho safrinha, que vai plantar, né, nos próximos dias. Então, a soja está sendo colhida um pouco antes do normal, né, da média. Então, está tendo mais espaço aí para plantar na janela ideal e garantir uma boa umidade, garantir ainda boas chuvas para essa fase inicial do milho safrinha. Em 30 segundos, as perspectivas para o milho. O milho, para a região aí de Rio Verde, sudoeste goiano, é muito favorável. A gente tem observado que o cenário é bastante otimista em relação à parte climática. É claro que tudo pode mudar, a gente tem acompanhamento, né, é importante olhar, mas se fizer um bom plantio, né, com uma boa semente, um bom tratamento de semente, uma boa adubação, esse ano o clima deve ajudar bastante e não será aquele motivo de não produzir por causa do clima. Ele deve ser bastante favorável. Mais 30 segundos. Que tipo de solução a Earth Daily Agro tem em relação à produção da safra brasileira? Legal, Divino Ronaldo. Eu convido todo mundo para visitar o nosso site. O nosso site segue ainda www.geosys.com. Lá tem tudo bem explicado em português e basicamente nós temos soluções de análises regionais, análises a nível do talhão, da propriedade agrícola, para diferentes segmentos, né? A agricultura digital, a parte de tradings, seguradoras, crédito, consultorias agronômicas. Então a gente tem uma vasta oferta e quem quiser conferir mais também pode seguir a gente no LinkedIn e também no nosso site. Gustavo, muito obrigado, grande abraço, sucesso para você aí nessa missão que você tem pela frente aí com a Earth Daily Agro. Muito obrigado, Divino Ronaldo, obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Um grande sucesso e um abraço a todos os agricultores e agricultoras goianos. Obrigado. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.